Eu lembro quando eu e o Telmo, nós casamos em 2000, nós casamos no ano de 2000, namoramos 3 anos e meio, casamos em 2000. Quando nós casamos, quando deu 1 ano e meio, eu falei, eu não quero mais brincar disso. É ruim. Nosso casamento não era bom. Brigávamos direto. Era cão e gato. Não, a gente não se acertava. E a gente decidiu, vamos separar, vamos... Ficamos separados por 4 meses, eu e ele. Graças a Deus, o Senhor restaurou nosso casamento e hoje nós temos 21 anos de casados. Nós não desistimos. Porque vai dar vontade de desistir. Se você vai casar, se você casou há pouco tempo, calma. Calma. O casamento é uma construção, ele não vem pronto. Eu achava que estava pronto, não está pronto, é uma construção. Gente, hoje, meu Deus, eu e o Telmo, a gente faz tudo junto praticamente. Ontem foi muito engraçado, eu estava num lugar conversando, de repente ele me abraçou, ele assim, ó, no meio de todo mundo, me dá atenção. Mas quantos retiros eu chorei, porque eu encontrava com ele na porta do retiro e no final do retiro. Ele não conversava comigo o retiro inteiro. Ele era aquele que conversava com todo mundo. E eu chorava, minhas amigas sabem que eu chorava, ele não me ama. Hoje ele está atrás aí, gente. Agora é um chiclete. Ele fica louco quando eu falo isso. Mas assim, a gente precisa entender que é uma construção. Mas quando eu olho, outro dia eu estava passando aqui na aba, às vezes dá um susto, gente. Ontem mesmo eu fui no pátio, resolvi um negócio ali no café. Vocês viram que o nosso café abriu, gente? Lindo, né? Nosso café Abapai abriu. Glória a Deus, é um sonho. Onde nós oramos e vai ser um lugar de muita comunhão, muita cura, muita conexão de Deus naquele lugar. E eu dei a volta no carro e estacionamento vazio e vim aqui atrás fazer a live do Casa de Isabel. Quando eu estou indo assim, eu estou no carro assim, meu Deus, eu quero sisos, né? Dá aquele susto. E outro dia Deus falou assim para mim, quando o inimigo tentou acabar com o teu casamento, não era o teu casamento que ele queria. Ele queria isso. Ele queria vocês. Quando o inimigo quer destruir algo na sua vida, você talvez muito inocente pensa que é só aquilo ali, tem muita coisa atrás. Por isso que quando um casamento quebra, quando uma família se rompe, eu choro todas as vezes. Porque eu penso, quem eles seriam? Porque eu lembro de mim do Telmo. Eu penso, que fúria é essa contra essa família? Quem eles seriam no reino de Deus para que o diabo tentasse destruir e destruir um casamento? Por isso, se você está no momento da vontade de desistir, segura aí, não desiste. Entra num processo de construção do teu casamento. E são muitas armadilhas. O tempo todo. Eu podia listar a armadilha da ofensa. Quantas vezes nós caímos na armadilha da ofensa? Nós nos ofendemos facilmente, perdemos relacionamentos. Quantas vezes você talvez até pegou uma situação que você entendeu de uma maneira errada e você levou aquilo para o seu coração e você manchou relacionamentos. E muitas vezes, gente, relacionamento é acesso ao agir de Deus na sua vida. Quantas pessoas foram conexão para mim estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, e glória a Deus por elas. A gente também vai ter aí como armadilha o louvor dos homens. Eu falei na última quinta, né? Sobre Por que eu falei isso na última quinta? Quem estava aqui? Falei sobre rejeição. Mas a rejeição e o elogio são raízes da mesma moeda. Escute isso. Quando uma crítica te destrói, é porque um elogio te levanta. Se você está em pé por causa dos elogios ou porque as pessoas estão te aprovando, você tem uma grande possibilidade de cair. E eu falei e repito, é por isso que homens e mulheres que Deus está levantando nos últimos dias, na nação brasileira e pelas nações, escute, são homens e mulheres treinados na rejeição. Eles aprenderam a serem rejeitados, inclusive a amar as pessoas pelas quais vieram a rejeição. Isso amadurece. Sabe por quê? Uma pessoa dessa não vai inflar com os elogios. A Bíblia mesmo diz que quem te elogia arma um laço contra você. Quando alguém está te elogiando muito, cuidado. Pode ser um laço. Mas existem armadilhas tão fortes. A armadilha do conhecimento. É porque agora eu vou conhecer a Bíblia inteira. Cuidado. Conheça, mas não
para conhecimento, para você discutir, mostrar, arrotar superioridade. Conheça para você praticar. E quando você conhece para praticar é diferente. Você lê um capítulo e você fica por ali mesmo, porque um versículo só está difícil de praticar. Porque não é o tanto que você sabe, é o tanto que você vive que vai fazer a diferença na vida da sua vida e na vida de outra pessoa. Ah, eu sei a Bíblia de cor e salteado. Eu conversei com um ateu, já li 7 vezes. Eu falei, meu Deus. Mas agora, quando você lê com o Espírito Santo, coração quebrantado, dizendo assim, Senhor, eu não sou capaz, me ajuda. Ele faz. Mas tem uma palavra hoje que está queimando aqui, eu quero compartilhar com vocês. Queria que você abrisse Êxodo 3. Eu não vou falar especificamente sobre as armadilhas, mas eu vou mais profundo que isso. As armadilhas estão realmente escondidas, a gente não espera, onde a gente não espera. Êxodo 3 diz assim: certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio do arbusto. E Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, por que o fogo não consome a sarça, o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto e disse, Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele, não se aproxime mais. O Senhor advertiu, tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, ele cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse, por certo, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito, eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem quando eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-lo do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou a mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, eu estarei com você e este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão neste monte. Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas e lhes dizer, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E o que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés, diga ao povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Lá no 16, agora vai e reúna os líderes de Israel, diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, apareceu. 18, os líderes de Israel aceitarão sua mensagem, e em seguida você e eles se apresentarão ao rei, e dirão, o Senhor dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita que saiamos para a viagem para adorar no deserto. Até aqui. Moisés representa um homem que caiu numa armadilha perigosa, e é sobre ela que eu quero falar hoje. Você olha para esse texto e diz, onde está a armadilha? O contexto da vida de Moisés é que o nome Moisés é tirado das águas. Todo libertador precisa ser libertado primeiro. Você só funciona na unção que primeiro tocou a sua vida. É por isso que eu falo que não adianta ser uma carcereira querendo libertar os outros. Você já viu algum preso libertando outro preso? Ele está preso. Só pode pôr em liberdade pessoas quem é livre. E não adianta ser um preso estudando libertação, 7 passos para a libertação, se a própria cadeia da sua vida está fechada.
Moisés, ele é tirado das águas, ele é livrado. Uma pessoa livrada é uma pessoa que vai livrar a muitos. Talvez eu estou falando com mulheres aqui que têm histórias de livramento na sua vida. É igual, às vezes eu e o Telmo, quando a gente vê um casamento meio capenga, meio sofrendo, querendo se separar, chega nos nossos ouvidos e Deus dá uma direção. Já aconteceu de eu sair do culto, Telmo, vamos na casa do fulano, do Beltrano, vamos derramar o óleo que um dia Deus derramou sobre nós, sobre eles. E curas acontecem. Sabe? Curas acontecem. E Moisés é tirado das águas. E Moisés cresce no palácio. Escute isso. Chega uma hora que Moisés vai tentar libertar o povo da maneira errada. Ele mata um egípcio que estava ferindo um israelita. Tudo bem, ele foi para o palácio de volta. No outro dia ele ouve uma conversa. Ele vai tentar pacificar uma situação e o cara fala assim: o que está falando? Tu matou um ontem? Foi suficiente para Moisés fugir do seu chamado. Escute o que eu vou falar para você. Tem muito Moisés aqui nessa noite. Uma palavra, uma acusação, uma situação fez você fugir para o deserto, fugir do seu chamado. Você caiu numa armadilha. Moisés estava lá fazendo coisas, escute, que ele não havia sido chamado para fazer. Num deserto. Mas sabe qual a boa notícia que eu vou te falar? Não existe abismo mais profundo ou montanha tão alta que não seja tocada pelo Senhor. Salmo 139 diz: se você fizer a sua cama lá no mais profundo abismo, até ali o Senhor vai estar. Eu lembro quando nós estávamos no prostíbulo e o Telmo foi abordar uma prostituta, nós estávamos ministrando, e quando ele falou assim: o pai tem saudades de ti, ela olhou para o céu e disse assim: eu não imaginei que o Senhor ia me encontrar aqui. Ela era desviada. Escute, todo Moisés, Deus vai usar uma sarça ardente para chamar você de volta para o propósito. Talvez essa reunião de mulheres aqui seja uma sarça. Você vai dizer: o que é aquilo? Uma reunião em chamas. E não se consome. Eu preciso ir lá ver de perto. E quando a curiosidade atraiu Moisés para aquele arbusto que pegava fogo, mas não se consumia, a palavra do Senhor veio para ele. E a palavra diz: olha, eu vi a dor do meu povo. E Deus foi tão prático, né? Ele falou assim: eu estou te enviando. É igual quando eu falo com a Maiara, é muito engraçado. A Maiara tem um chamado. Eu digo que a Maiara é o meu Timóteo. E a Maiara é um Timóteo meio escorregadio de pegar. E às vezes eu falo: Maiara, vai lá libertar o povo, vai lá falar para Faraó, que vai lá, faz isso, Maiara, fala. E eu estou crente que ela vai entender o que eu estou falando. Ela fala: eu falar isso? Moisés fez a mesma coisa. Não, e teve uma hora lá no 4 que Moisés diz uma coisa muito importante, que talvez você vai se reconhecer. Moisés disse assim, ó: Senhor, eu não tenho facilidade para falar nem antes, nem agora e nem depois. Você lê isso. O Senhor acha que o Senhor errou o endereço. Sabe quando você recebe uma palavra profética, ou você está no seu lugar de oração, e Deus fala algo com você que não bate? Você fala assim: Deus, nem ontem, nem hoje, nem amanhã, não sei. O que o Senhor está fazendo? E aí Deus chama Moisés e fala assim: cara, eu quero te tirar dessa armadilha que você se colocou. Eu quero tirar você de um deserto que eu não te chamei para estar aí.